meus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes, esse é o Nerd Cristã. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os reis de Israel e o rei de hoje é Jorão. Se você chegou nesse vídeo agora e gostaria de saber dos acontecimentos anteriores, tem várias formas de você ficar sabendo. A primeira é assistindo os vídeos anteriores a esse, se eu não me engano esse é o episódio 10, então eu já gravei 9 vídeos sobre os reis de Israel, onde eu conto todos os detalhes e também coloquei numa playlist que você pode conferir aqui. E eu também gravei um vídeo chamado Resumão, e lá eu conto todos os acontecimentos, não só os acontecimentos anteriores ao reinado de Jorão, mas como também os próximos acontecimentos. Então lá eu já contei meio que toda a história geral dos reinos. Então se você é uma pessoa prática, você é uma pessoa rápida, quer saber logo tudo que aconteceu, então corre para esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima. A outra forma de você ficar sabendo dos acontecimentos anteriores é só você pegar aí sua Bíblia, não é verdade? Você abrir lá em 1ª Reis, 2ª Reis ou Crônicas, e aí você já vai acompanhar tudo lá, porque tá tudo escrito lá. Tá bom. E também, para ser prático, eu preparei aqui um resumo dos reinados anteriores. Se você quiser ver esse resumo, é só continuar aqui nesse vídeo. E se você não quiser, se você quiser pular logo para a história de Jorão, é só você pular para essa minutagem aqui. Olá, então vamos ao nosso resumo. Nesse gráfico aqui nós temos os dois reinos, tá? O reinado de Judá e o reinado de Israel. Então já pelo gráfico a gente percebe que o reino aqui de Judá está indo numa melhora. Se vocês perceberem aqui na legendinha, vocês vão ver que quando é amarelo o rei é mais ou menos, quando é verde o rei é bom, quando é vermelho o rei é ruim e quando é preto o rei é péssimo. Então você percebe aqui, né, que no reino de Judá tem Roboão, Abias e tal, e depois vem uma melhora, né? Tivemos 2 reis aqui numa sequência, então eles estavam vindo assim numa época muito boa, em questões espirituais, né, estou falando. Já o reino do norte, em compensação, está indo por água abaixo. Então, como o nosso rei de hoje é o rei Jorão, então eu vou dar um foco maior aqui no resumo, considerando apenas o reino do norte. Então, nós temos aí, eu comecei a registrar a partir da divisão do reino. Então, nós vamos começar com Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte. Tá? Então, quando se fala Jeroboão, ele foi a figura da divisão. E as pessoas vinculam muito a figura de Jeroboão à idolatria também, tá? Por conta dos 2 bezerros, tudo, enfim. Mas a gente pode vincular a Jeroboão muito mais ao fato dele separar o povo da lei de Moisés, separar o povo de Jerusalém, do que necessariamente da idolatria. Então é assim, a idolatria é uma consequência da distância do povo de Deus. Né? Então o povo se distancia de Deus primeiro e aí eles abrem a porta para a idolatria. Então esse é o pior pecado de Jeroboão. O pior pecado de Jeroboão é separar o povo da lei de Moisés, separar o povo de Jerusalém e consequentemente criar aí uma nova religião deturpada, aí, né, levando em consideração os 2 bezerros. Né? Então esse é o pecado de Jeroboão. Então ele reinou 22 anos, depois o filho dele Nadab reinou 2 anos, e aí o reino foi usurpado por Baasa, tá? Então Baasa ele veio e ele assumiu o trono. Ele foi um rei muito bom em termos militares, em termos de território. Ele organizou bastante coisa no reinado do norte, mas em termos espirituais ele foi bem ruim, né? Aí nós tivemos aqui uma confusão aqui, ó. Aí o filho dele começou a reinar. O filho dele não era um cara muito de guerra, ele era um filhinho de papai, e aí o trono foi usurpado por Zinri. A Zinri também não durou muito, né, só 7 dias, e aí Onri veio, matou Zinri, e aí, só que nem todo mundo concordou com Onri, aí tinha uma galera que seguia Tibni, gente, uma confusão, vocês podem assistir lá meu vídeo que eu tenho mais detalhes. Mas aí o reino seguiu a divisão da divisão, né, tipo Inception de divisão. O reino do norte ficou dividido aí por 4 anos, mas depois Onri acabou prevalecendo, e aí, na verdade, se for considerar Onri, na verdade, reinou 12 anos. Onri foi um cara muito, muito importante. É importante a gente conhecer a figura de Onri, porque ele introduziu de uma forma muito mais forte a questão da idolatria no reino do norte, então por isso que eu pintei ele de preto, porque ele puxou mais para baixo ainda, né, o reinado do norte em termos espirituais, principalmente introduzindo
de uma forma mais forte a questão da adoração a Baal, enfim, tá? E nós temos o filho dele, que aí é um dos reis mais conhecidos do Reino do Norte, que é Acabe, principalmente por conta da sua esposa Jezabel. E Acabe, ele morreu, e aí o filho dele, Acasias, reinou por 2 anos, e depois que Acasias morreu, o irmão dele, Jorão, começou a reinar. Então Jorão era irmão de Acasias, consequentemente filho de Acabe e filho de Jezabel. Então a figura de Jezabel aqui ainda é muito, muito presente aqui nesse reinado, tá? Então vocês fiquem aí com o vídeo, que aí eu vou contar mais detalhes sobre o reinado de Jorão, que foi um rei ruim, como vocês podem ver aqui pela legendinha, vermelhinho, mas não foi tão péssimo como o seu irmão e o seu pai. Pronto, agora que você já está por dentro de todos os acontecimentos, vamos à nossa famosa ficha técnica. O rei Jorão foi rei no reinado de Israel, que é o reino do norte. Ele começou a reinar no 18º ano do reinado de Josafá, que era rei lá no reinado do sul. Ele reinou por 12 anos e os seus pais eram Acabe e Jezabel. A gente pode começar aqui a história de Jorão falando que a Bíblia fala que ele não foi tão ruim quanto seu pai Acabe, mas que ele continuou nos caminhos de Jeroboão. E se você está acompanhando aqui a série, sabe que eu sempre falo isso, eu sempre repito isso, que os caminhos de Jeroboão é o afastamento da lei de Moisés. Então todo mundo atribui a questão da idolatria e tal, então ok, isso é realmente verdade, mas o principal ponto dos caminhos de Jeroboão é manter o povo afastado da lei de Moisés, né? Ou seja, manter essa divisão. Eu acredito que o reinado até poderia continuar, dividido, mas o rei do norte, né? Ele não deveria proibir o povo de ir para Jerusalém a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Judá, enfim. Mas o rei Jorão, ele continuou nesses caminhos, ele continuou aí dificultando, proibindo o povo de ir lá para Jerusalém adorar a Deus no templo. Outra coisa importante que aconteceu no reinado de Jorão, que eu não vou focar tanto nesse vídeo, é a questão aí da troca, digamos assim, de Elias por Eliseu. Então, nos reinados anteriores a gente teve uma atuação muito forte do profeta Elias e agora a gente vai ter uma atuação muito forte do profeta Eliseu. Eu não vou falar muito da vida de Eliseu ou das coisas que Eliseu fez, porque eu pretendo fazer uma série depois sobre profetas e como tem muito acontecimento de Eliseu durante o reinado de Jorão, eu vou deixar um pouquinho de lado e vou focar só na questão histórica de Jorão realmente. E, gente, assim, quando um rei muito forte morre, que foi o caso de Acabe, ele era um rei muito significativo, um rei assim, que tinha estabelecido um reino muito forte, que tinha estabelecido fama, né? Então, quando um rei desse porte ele morre, meio que os povos ali vizinhos enxerga uma fragilidade. Nossa, o rei ali daquele reino que era super forte, ele morreu, então vamos atacar. Então a gente vai ver muita guerra aí no reinado de Jorão, coitado, né? Mas faz parte da vida. E então o primeiro rei aí que se revolta aí contra o reinado de Israel é o rei de Moabe. O nome do rei é Mesa. O rei Mesa se revoltou. Eles pagavam lá, quanto? Eles pagavam um tributo de 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros. Então era um tributo aí super alto para Israel, e eles enxergaram aí na morte de Acabe uma oportunidade de se livrar aí dessa pendência aí nos cofres públicos deles. E aí o que o rei Jorão ele fez? Primeiro ele fez um censo do povo dele, para contar o exército, para saber o tamanho ali do reinado, né? E ele também pediu ajuda para o rei Josafá, que nessa época ainda era vivo lá no reinado do sul, e Josafá, como você sabe, ele era amigo de Acabe, então ele falou, poxa, Josafá, vamos nessa guerra aí comigo que eu tô precisando de ajuda. E aí o que eles fizeram? Eles tinham um caminho para ir, né, até Moabe, então eles decidiram ir pelo caminho de Edom. Edom os edomitas eram descendentes de Esaú, então era um povo assim que por vezes traiu Israel, por vezes ajudou, enfim, vamos ver como que vai acontecer agora, né? E aí quando eles foram passar por esse caminho de Edom, o rei lá de Edom acabou entrando para a guerra também.
Então ficou aí esses 3 reis indo contra Moabe. Quando eles estavam aí marchando aí contra Moabe, passaram-se 7 dias e aí a água acabou. E aí acabou a água, né? É complicado. A água nesse local aí, que geralmente é um local mais seco, é que nem ouro, né? Então, Jorão, filho de quem era, né? Filho de Acabe, começou com o quê? Começou com o mimimi, começou a chorar, começou, que Deus trouxe a gente aqui pra matar a gente, que já aproveita, já mata logo 3 reis de uma vez. E aí começou o mimimi, aí Josafá, que era o homem de Deus, né? Chegou e falou assim, não, Jorão, calma aí, vamos procurar um profeta, porque eu sendo um homem de Deus, eu sempre procuro profeta, sempre procuro ouvir a voz do Senhor. E aí foi o que Josafá aconselhou, ele falou, não tem nenhum profeta por aí não que a gente possa consultar e ver se Deus tem uma palavra pra gente. E aí, né, nessa época Elias já tinha morrido, Eliseu já tinha, né, era o profeta ali, digamos, da época. E aí eles foram consultar Eliseu se eles iam vencer aquela guerra ou não, o que tinha que acontecer. E a questão da água também, que eles estavam sem água, então eles estavam todos perdidos ali e foram pedir aí um conselho para Eliseu, para ouvir a voz do Senhor através dele. Quando eles chegaram lá, Eliseu, foi muito engraçado, porque Eliseu, ele deu um fora lá no rei Jorão, porque sabe que ele era filho de Acabe, que ele era idólatra e tudo mais. Aí Jorão falou, ei, tá vendo, peraí, os mimimi de Jorão. E aí por respeito a Josafá, que era homem de Deus, Eliseu falou, tá bom, vai, eu vou consultar a Deus, né, e vou trazer uma palavra profética para vocês sobre essa situação. E aí Eliseu orientou eles a abrir várias covas, né? Que Deus ia encher de água, e realmente foi o que aconteceu. Então eles cavaram aquele monte de cova, e aí Deus mandou água, não me pergunte como, mas eu sei que essas covas ficaram cheias de água. Além de falar que realmente Deus iria entregar Moabe ali nas mãos deles, então eles iam sair vitoriosos dessa guerra. E nisso Moabe já estava sabendo, né, porque a fofoca corre rápido, então ele já estava sabendo que esses 3 reis estavam marchando lá contra ele, então ele juntou todo mundo lá, do mais novo ao mais velho, e falou, não, nós vamos vamos encontrar, não vamos esperar eles chegarem aqui, nós vamos encontrar eles no meio do caminho, e lá a gente não traz a guerra aqui para a cidade, a gente já acaba com essa guerra antes de chegar aqui. Então eles foram lá, né, para o acampamento desses 3 reis, né, que é de Israel, Judá e o rei de Edom. Chegando lá, olha só como que é as coisas, né? A Bíblia diz que o sol bateu nas covas de água e refletiu de uma forma vermelha, que dava a impressão de que era sangue. E aí o rei de Moabe ficou desesperado, né? E falou, meu Deus, né? Esses reis brigaram entre eles e já acharam que já estava vitorioso, achou que eles tinham tretado lá entre eles. E aí o que acontece? Ele baixou a guarda. Nessa que ele baixou a guarda, os reis lá de Israel foram e atacaram Moabe. E no meio da confusão lá, que ele viu que estava perdendo, ele focou no rei de Edom, que talvez eles já tinham alguma treta lá entre eles, mas ele também não conseguiu. Então, quando ele viu que ele estava numa situação super desvantajosa, ele pegou o príncipe lá, o filho dele, o príncipe herdeiro, o menino que ia ser ali o próximo rei lá de Moabe, e ele sacrificou lá na hora, né? Eu não sei o que esses moabitas têm essa mania de ficar sacrificando crianças, né? Eu não sei o que acontece, eu nem acho que esse menino era uma criança também, mas enfim, não sei. Só sei que ele sacrificou esse menino e a Bíblia diz que o povo botou a culpa em Israel. Eu falei, meu Deus. Eu falei, que uma coisa tem a ver com a outra? Foi o cara que sacrificou o próprio filho, por que eles botaram a culpa em Israel? Eu falei, tá vendo, não é de hoje que botam a culpa nos judeus, né? Com a morte desse príncipe, o povo ficou totalmente desgostoso, então o Moabe voltou lá pra terra deles e provavelmente devem ter continuado a pagar o tributo deles, enfim, então aí no final a guerra acabou dessa forma. E aí a Bíblia vai relatar vários eventos de Eliseu, que nem eu falei, eu não vou detalhar todos eles aqui, mas os eventos de Eliseu são aqueles, né, da viúva do azeite, da sunamita, da morte na panela, da multiplicação dos pães, toda aquela história de Naamã, sabe aquele cara que mergulhou lá 7 vezes, também foi durante o reinado de Jorão. A questão do machado lá que flutuou e todas as trapalhadas de Geazi. Gente, eu adoro Geazi, tá?
Vou fazer um vídeo sobre Eliseu. Eu acho que vou fazer um vídeo só de Geazi, porque ele era o ajudante lá de Eliseu. E ai, gente, o pessoal fala mal dele, mas eu acho ele super bacana, eu acho ele super humano, sabe? Enfim, depois a gente fala dele. E aí eu vou contar uma história aqui que tem muito... É uma história que eu acho que tá muito mais ligada a Eliseu, a história de Eliseu, do que necessariamente a história do rei Jorão, mas eu vou contar dessa forma, da mesma forma, porque é uma história super bacana e é muito legal contar essa história. Então, assim como o rei de Moabe também se revoltou ali contra Israel, o rei da Síria também entrou em guerra, começou a ter investidas contra o reinado de Israel. Só que era assim, toda vez que ele mandava um exército para atacar Israel e ele se acampava em algum local, Deus revelava para Eliseu onde o acampamento estava. Eliseu ia lá, contava para o rei de Israel, e o rei de Israel ia lá, mandava um exército lá e acabava, pegava eles, né, sem esperar, né, de uma forma de surpresa, e acabava e matava lá e acabava com aquele acampamento. E aí o rei da Síria ia lá, montava outro acampamento em outro lugar, e Deus revelava o local para Eliseu. Eliseu corria lá, contava para o rei, e o rei ia lá e matava os caras. E aí o rei, e a Bíblia fala que isso não aconteceu nenhuma e nem duas vezes. Então eu não sei quantas vezes isso aconteceu, deve ter acontecido várias vezes. E até chegar uma hora que finalmente, né, o rei lá da Síria cai na real, fica pistola falando, mano, não é possível, deve ter um informante. Né? Então ele chama todos lá os exércitos deles, lá todos os capitães dele, e fala assim, ei, tá acontecendo alguma coisa. A gente deve ter algum informante aqui, porque não é possível. Toda vez que a gente tem uma investida contra Israel, a gente é pego de calça curta, tem alguma coisa errada. E aí os próprios caras falaram, ô rei, é sério que você não conhece Eliseu? Todo mundo já conhece, a fama de Eliseu aqui é forte. Então todo mundo sabe que é Eliseu que conta as coisas pro rei de Israel, né? E aí o rei da Síria falou, então vamos atrás de Eliseu, né, caramba? Vamos atrás do cara, vamos atrás da fonte do problema. E aí, nessa época, aí os caras falaram, ó, Eliseu, ele tá lá numa cidade chamada Dotã. E aí, então, falou, então vamos lá, vamos atacar lá. Então, o rei da Síria vai lá, pega um exército, vai lá e cerca a cidade de Dotã e ir atrás de Eliseu. E aí, quando o ajudante do profeta, que eu acho que é Geazi, a Bíblia não deixa claro que é Geazi, mas eu acho que é Geazi, que ele acorda e vê que a cidade está cercada, porque tem gente atrás de Eliseu, ele começa a se desesperar. Meu Deus! Bate o desespero em Geazi, e aí Eliseu acorda e fala, ô Geazi, vem cá, vai. Aí ele ora e pede para Deus abrir os olhos dele, e ele vê um grande exército, porque Eliseu até fala aquela frase famosa que a gente sempre fala. Fala assim, maior é o número das pessoas. Maior é o número de que tá com a gente, porque. Ai, gente, enrolei. Cadê? Aqui, achei. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E aí Deus abre a visão espiritual de Geazi, ele enxerga lá vários cavalos nos montes, assim, cavalos de fogo, ao redor também de Eliseu. Então eu acho que ele ficou mais calmo, né, depois disso. E aí nisso o exército que estava ali cercando a cidade foi lá e avançou, né, contra Eliseu. E aí Eliseu orou a Deus e pediu para que eles ficassem cegos. Então eles ficaram todos cegos, né, o exército ali da Síria. E aí Eliseu chega para eles e fala assim, olha, o homem que vocês estão procurando não tá aqui não, tá em tal lugar, eu vou levar vocês até ele. O exército foi. Eu fico imaginando assim, Eliseu indo na frente e os guardinhas, um com a mãozinha assim no ombrinho do outro, seguindo assim, em filinha, né? Tudo cego, porque eles estavam cegos. E aí nisso Eliseu conduziu eles até a cidade de Samaria, que era a capital do reino. E chegou lá, quando ele chegou no meio da cidade, ele orou e pediu para Deus abrir os olhos deles, eles voltaram a enxergar e eles se viram ali dentro do acampamento, dentro do reino do inimigo, né? Da capital do inimigo. E aí o rei de Israel, né, o Jorão, pergunta para Eliseu, fala, Eliseu, o que eu posso fazer com eles, né, para matar, né, para prender? Aí Eliseu fala, não, você vai alimentá-los, você só vai pegar aqueles caras que você sabe que é os caras que já prendeu alguns homens de você, que é uns caras que você sabe que é ruim, mas os demais você vai
você vai alimentá-los, porque eles talvez não tenham culpa, sei lá, enfim, e depois deixar eles embora. Então foi isso que aconteceu. Então o rei foi lá, deu um banquete, alimentou os caras e os caras voltaram lá para a Síria. E aí também tem um acontecimento aí, que também a Bíblia não deixa claro que foi dentro do reinado de Jorão, mas a história está bem ali no reinado de Jorão, então eu acredito que tenha sido realmente durante o reinado de Jorão, que foi assim, que essa história é bem famosa, provavelmente você conheça, que é no momento em que Samaria é sitiada, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito nessa história, porque a gente não tem tempo para o vídeo também não ficar muito comprido, mas assim, o rei da Síria, né, Ben-Hadad, eu vou falar mais desse cara mais para frente num outro vídeo. Ben-Hadad, ele sitia a cidade de Samaria, e aí as pessoas dentro de Samaria começam a passar fome, porque essa é a ideia do sítio de guerra, cercar a cidade, esperar que o pessoal lá dentro dê fim, morra de fome. E aí, nessa que eles estavam morrendo de fome, o rei meio que botou a culpa em Eliseu, né? Baixou ali também o Acabe nele. Falou, não, deve estar acontecendo isso porque por causa do profeta, né? Não é por causa dos pecados dele, é por causa do profeta. E aí o rei e o capitão foram ver Eliseu, e Eliseu profetiza que ia ter abundância no dia seguinte. E aí o capitão, ouvindo aquilo, falou, mano, como pode? Nós estamos morrendo de fome, não tem de onde vir comida. Como assim no dia seguinte vai ter comida em abundância? E aí Eliseu fala para aquele capitão, fala, olha, vai ter sim, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, né? E aí corta, tá? Então eles escutam essa profecia, e aí corta lá para Samaria, e se fosse um filme ia ser um outro núcleo do filme, né? Que é a história dos 4 leprosos. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela ficava leprosa, ela não ficava dentro da cidade, ela ficava do lado de fora. Então, do lado de fora da cidade de Samaria, dos muros de Samaria, a Bíblia conta a história de 4 leprosos, que eles estavam lá do lado de fora, e eles falaram, mano, se tem que lá dentro tá morrendo de fome, imagina a gente tá aqui fora. Então, a gente vai morrer de fome mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ir lá no acampamento da Síria, e vamos pedir ajuda, sei lá, se eles matar a gente, vai ser lucro, né? Se a gente morrer, né? A gente vai morrer mesmo. E aí a Bíblia conta que quando eles foram, eles encontraram o acampamento lá da Síria vazio, porque Deus plantou um terror assim tão grande nos sírios que eles saíram correndo e deixaram tudo para trás, assim, até... A Bíblia fala, até contar mais pra frente, que eles, conforme eles iam correndo, eles iam até se despindo das próprias armaduras e foram deixados para trás, assim. Eles correram com muito medo, com muita velocidade. E aí os 4 leprosos viram aquela abundância, se fartaram. Aí eles falaram, tá, a gente já comeu bastante, o que a gente vai fazer, né? E aí eles foram contar para a cidade, porque eles sabiam que tinha muita gente passando fome na cidade. Então eles voltaram e contaram. Então é uma atitude, assim, muito louvável, né? Porque imagina, os caras tá lá fora, imagine, eles eram cuspidos, eram destratados, né, por todas as pessoas da cidade, mesmo assim eles foram lá e contaram, né? Então isso é algo muito relevante, né? Enfim, você já deve ter ouvido milhares de pregações sobre esses 4 leprosos, mas enfim. E aí, quando o povo ficou sabendo, eles saíram correndo. E nessa corrida, o capitão lá que tinha duvidado da profecia estava no portão e ele acabou morrendo ali, atropelado ali no meio da confusão. E assim Deus salvou mais uma vez o reinado do norte. E aí aquele rei Haddad lá, né, da Síria, continuou enchendo o saco de Israel. E aí dessa vez, nessa guerra, o rei Jorão chamou lá o rei do sul de novo, então ele já tinha ido para uma guerra com o Josafá e agora estava indo com o rei Acasias, tá? Então lá no reino do sul, neste momento, quem reinava era Acasias, tá? Não é o mesmo Acasias, são 2 Acasias, gente, eu sei que é confuso, mas tem o Acasias que é do norte mesmo, que é filho de Acabe, tá? E esse Acasias, ele era descendente de Davi e ele era rei lá no reinado do sul, tá? Então o rei Acasias do sul. Então ele foi para essa guerra com o rei Acasias do sul, e eles se encontraram ali, a guerra aconteceu na cidade de Ramote Gileade. E ali o rei Jorão, ele foi ferido na guerra. E aí nessa que ele foi ferido, ele saiu de Ramote Gileade e foi para Jezreel, tá? Lá em Jezreel,
tinha como se fosse uma casa de férias, digamos, do rei. Porque assim, a capital era Samaria, né, do Reinado do Norte, mas tinha a cidade de Jezreel, que era um palácio muito bonito, que o rei costumava ficar. Então ele foi para lá, inclusive era o local onde estava Jezabel. Sim, Jezabel ainda estava viva e era a mãe dele, então ele correu lá para a mãe dele, provavelmente, para ser cuidado do ferimento dele. E aí depois de um tempo, o rei Acasias, que estava na guerra, também foi para lá. Então neste momento aqui, vamos pensar que lá em Jezreel estava o rei Jorão ferido, o rei Acasias, que foi lá para fazer companhia para ele, e a rainha mãe Jezabel. E aí eles estavam lá, né, em Jezreel, lá, pimpão, e aí eles ficaram sabendo que lá o atalaia lá, porque imagina, a cidade ela tem vários olheiros, vários atalaias ali guardando a cidade, porque afinal o rei tá ali, né? E, importante dizer também que quando o rei Jorão ele foi para Jezreel, meio que o exército ficou lá em Ramote Gileade, entendeu? Então ele meio que ele tava numa situação vulnerável, além de estar doente, além de que todo o exército não voltou para Jezreel com ele, né? Então ele meio que estava ali meio vulnerável. E nisso eles ficaram sabendo que estava vindo um cara com uma pequena tropa vindo em direção a Jezreel. E aí ele falou, o que será que esse cara quer? Quem é esse cara? Enfim, aí ele pega e manda um mensageiro. E aí o mensageiro chega pro cara e fala, intercepta ele no meio do caminho e fala, o seu caminho é de paz? Ele falou, eu não quero saber de paz. E aí o mensageiro acho que eles mataram o mensageiro. E aí Jorão falou, manda outro mensageiro. Mandou, porque ele, como o outro não tinha voltado, ele falou, manda outro. E mandou outro, esse outro também não voltou. Isso, vixe, o rei Jorão falou, esse cara aí, eu preciso ir lá ver o que tá acontecendo. Quem é esse cara? Quem é essa tropa? E eles estão vindo direto aqui pra Jezreel. Porque assim, quando a pessoa quer dinheiro, ela negocia. Mas do jeito que esse cara tá vindo direto pra cá, sem parar pra conversar, a motivação dele não é dinheiro, né? Então, ele sobe no cavalo, o rei Acasias, que é rei do sul, né, também sobe no cavalo e vão lá conversar com esse cara. É burro, né? Eu acho que é burro. Acho que teve uma atitude meio burrice, porque eu não iria, né? Mas enfim. E aí ele foi. Aí quando chegando lá, ele se interceptou lá o cara no meio do caminho. Aí ele perguntou pro cara assim, é de paz a sua vinda, né? Você e sua mãe Jezabel estão contaminando Israel, né? Que em paz o quê? E aí Jorão percebeu que aquele cara era um cara que estava com outras motivações, motivações espirituais, né? E nisso ele grita para Acasias, né? Fala, foge que é traição, e aí ele tenta fugir também. Só que esse homem, né? Ali ele veio assim, focado em matar Jorão, né? E aí ele dá uma flechada em Jorão, que pega ele assim, explode o coração dele, e ele mata Jorão, tá? E quem que era esse cara, tá? Esse cara era nada mais nada menos do que Jeú. Sim, Jeú. Jeú, ele vai ser o próximo rei de Israel, né? Porque ele matou o rei, então ele vai reinar no lugar de Jorão. E Jeú é uma figura muito, muito importante, tá? Por isso que eu não falei tanto dele, porque no próximo vídeo eu vou ter que dar uma pausa na história aqui do Reinado do Norte, porque assim, nessa troca de Elias com Eliseu e com a entrada de Jeú, e você já percebeu que a motivação de Jeú era uma motivação espiritual, então muitas coisas, vai ter uma virada de chave no Reinado do Norte que a gente vai precisar contar algumas coisas em mais detalhes. Então é importante você saber que Jeú era um cara mais espiritual, entre aspas, vocês vão ver. E a motivação dele era acabar com a idolatria do Reino do Norte. Então por isso que ele era tão bravo, tão pistola. E tem outras coisas sobre Jeú. Até chegar a esse ponto, tem outras coisas que aconteceram com Jeú. A Bíblia já relata. Mas eu vou deixar para contar quando eu falar sobre o reinado de Jeú, tá? Mas ele era um cara espiritual e ele foi matar principalmente por conta da idolatria, né? Da dinastia de Acabe. Então ele vai e ele mata Jorão
E você vê que ele tem essa motivação espiritual, tanto que ele manda os caras pegarem um corpo de Jorão e jogarem lá porque tudo isso aconteceu, sabe aonde? Lá no campo de Nabote. Lembra que Acabe roubou lá a vinha de Nabote? Então era no campo de Nabote. E aí ele fala, vocês vão pegar o corpo dele e vai jogar lá mais pra lá, porque eu acho que eles tinham corrido, já tinham afastado um pouco da vinha de Nabote. Nos campos de Nabote, falou, vocês vão jogar o corpo dele lá para se cumprir a profecia, né? De que todos os descendentes de Acabe iam morrer e o sangue ia vir para cá. E realmente os caras foram e levaram o corpo dele para lá. Então se cumpriu realmente a profecia. E nisso ele focou em quem? Acasias, né? Ele foi atrás de Acasias, que era rei, que também não tem a ficha limpa, tá? Isso, gente, lá Josafá ainda estava vivo. Depois que Josafá morreu, gente, aconteceu um monte de coisa. E depois eu vou falar. Porque esse momento aqui, gente, é um momento muito confuso. Tanto que foi um motivo que eu demorei tanto para gravar esse vídeo. Porque toda vez eu falei, gente, como que eu vou contar esse rolo todo? Então eu tô contando devagarinho. Contando primeiro a história de Jorão. E depois vocês vão ver o tanto de meleca que aconteceu, tá? Então o reinado do Sul já tava uma confusão lá já. E então ele foi e matou também, ele alcançou o rei Acasias e matou o rei do sul também. Então o cara matou 2 reis, tá? Matou o rei do norte e o rei do sul. Só que, diferente, né? Esse rei do sul, os homens dele pegaram o corpo dele e levaram de volta para Jerusalém. E ele foi enterrado na cidade de Davi, porque esse cara é um descendente de Davi. E talvez seja por isso, talvez que Jeú tenha dado um certo respeito para ele, não tenha pegado o corpo dele e ter feito outras coisas, né? Enfim. E aí, queridos? E aí o rei Jorão morreu, certo? O rei Jorão morreu e aqui acaba a história de Jorão, tá? Porque ele morre dessa forma. Mas também não vou deixar vocês aí sem informações, acabar o vídeo dessa forma, porque se o rei Acasias não estava lá no palácio de Jezreel, e nem o rei... inclusive o rei Acasias morreu no campo de Meguido, tá? Tem a questão espiritual também, mas enfim. Então o rei Acasias morreu, o rei Jorão morreu, e quem estava lá no palácio ainda, sozinha, entre aspas? Sim, Jezabel, filho. Se Jeú fez o que fez com o filho de Jezabel, imagina o que ele não vai fazer com o Jezabel. Então assim, você quer saber? Pega sua Bíblia, tu leia, tá? Vai lá, acho que ai gente, eu não lembro, acho que é 2 Reis 9. E você lê lá porque o cara fez miséria com Jezabel. Mas depois eu conto mais pra frente quando eu for contar a história de Jeú, porque ele não parou em Jezabel, tá? O bicho foi um cara sanguinário. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo aqui sobre Jeú, pra falar a verdade. É um vídeo mais antigo, mas é um vídeo muito, muito bom. Eu vou deixar aqui na playlist, que é o Justiceiro da Bíblia, se eu não me engano, que eu coloquei o nome do título. O cara era forte, mas eu acho o Jeú, assim, um personagem incrível da Bíblia. Mas eu vou guardar a minha empolgação pro próximo vídeo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouco comprido. Eu tentei cortar algumas coisas, mas ainda assim ficou muita coisa pro próximo vídeo. Mas enfim, calma que tudo vai dar certo. Então não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, por favor, deixe um comentário. Deixa o seu like e ativa o sininho para quando eu lançar o próximo vídeo você ser o primeiro a saber, tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau!